Se você está pensando em botar uma lona de toldo na sua garagem, na sua casa, na sua empresa e tem algumas dúvidas frequentes que você tem, se vale a pena o investimento, qual o tempo que vai durar a lona, fica ligado nesse vídeo aqui que a gente vai te explicar quase todas as dúvidas possíveis. Antes de mais nada, não esqueça de se inscrever, de dar o joinha no vídeo, porque isso ajuda bastante a gente aqui que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Vamos lá, antes de falar sobre as lonas de toldo, eu sei que a primeira pergunta que o pessoal vai fazer, deixar aqui nos comentários, é sobre o preço. Então eu não sei quando que vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas basicamente eu vou dar um panorama do preço hoje, tá? Hoje o preço de uma lona de toldo, dependendo da gramatura, do tamanho dele, né? Ele vai estar variando aí de 30 a 35 reais no metro quadrado, dependendo da sua lona, né? A gente aqui, por exemplo, trabalha com duas linhas e o preço está variando aí de 25 a 30 reais no metro quadrado. Então, o preço é muito variável de mercado, dependendo da sua região, dependendo do seu fornecedor, dependendo também do tipo de lona que você vai utilizar. Lembrando que esse preço é o preço só da lona, né? Aí não está incluso a mão de obra, não está incluso valores de gastos de solda, né? Para fazer a solda da sua lona, da parte estrutural, que pode ser utilizado em estrutura de ferro, ou de metalon, ou enfim. Então, na verdade, esse é o preço da lona em si. Obviamente que qualquer pessoa que for orçar, qualquer toldeiro ou qualquer pessoa que trabalhe com cobertura for passar um orçamento para você, provavelmente o valor vai estar bem mais alto. Mas o valor da lona em si é esse. Mas vamos falar um pouquinho da lona. A lona é um dos materiais mais em conta que a gente tem na linha de coberturas, né? A gente fez um vídeo que vocês podem ver no linkzinho que aqui vai estar em algum lugar aqui do vídeo. A gente falou sobre os produtos para fazer cobertura na linha transparente, né? Então a gente fez um comparativo de vidro, de policarbonato, de acrílico, de outros produtos também. Então o mais em conta que a gente encontrou na linha de transparência, que vai servir para cobertura, e o Ziger tá lá, dá-lhe bater coisa, né? Então dos itens para cobertura, as telhas eram as mais baratas, né? Variando aí o preço de 100 reais a 200 reais no metro quadrado. Na linha de policarbonato, que a gente também trabalha aqui na empresa, na Plásticos, tem uma variação aí de 70 a 135 reais no metro quadrado na linha alveolar e na linha compacta de 200 reais a 400 reais no metro quadrado. Então a diferença aí de uma lona de toldo para esses outros produtos é uma diferença muito grande, a lona é muito mais em conta. Então quando a gente indica para utilizar a lona de toldo? Quando é uma coisa que não precisa ter uma durabilidade tão alta, que o tipo de serviço pode ser trocado também frequentemente, né? Então dependendo da sua obra, às vezes eu quero fazer só uma passarela que de vez em quando a gente pode trocar a lona. Então esse é o material mais em conta, é mais promocional e que tem uma durabilidade até razoável, né? Então se você está pensando em botar um material que tenha um curto prazo, a lona seria a melhor opção para você. Qual a durabilidade da lona? A durabilidade da lona ela vai depender de marca para marca. Então é sempre bom pedir um certificado de garantia, caso a lona tenha, até do próprio serviço em si, para que você possa ter arquivado, guardado, para caso aconteça algum problema antes do período previsto, você ter ele em mãos. No nosso caso aqui, a gente trabalha com duas linhas. A gente trabalha com um politoldo convencional e a gente trabalha com um politoldo Sansui. O politoldo convencional ele tem 2,82 de largura e ele tem 510 de gramatura, enquanto o Sansui ele tem 1,45 de largura e tem a gramatura de 550 gramas. Claro que depois eu vou falar um pouquinho mais, cada um tem as suas diferenças, né? Mas a Sansui é a linha mais premium que tem no Brasil hoje de linha de toldo. A Sansui é uma fábrica brasileira, né? Ela fica em São Paulo e ela é uma maior produtora aí de PVC nessa linha de flexíveis aí de lona do Brasil. Então, dentre as linhas de agronomia, automotiva, lona de caminhão, eles também trabalham com essa linha de cobertura. E eles produzem pra gente, na nossa linha de politoldo, dessa linha de cobertura. Então, hoje, tanto a nossa politoldo quanto a Sansui, ela tem 2 anos de garantia contra ressecamento e contra também perda de tonalidade. Mas essa garantia que a gente fornece não é a mesma em todos os lugares. Então, vai variar muito de fornecedor para fornecedor, tá? Então 2 anos é uma durabilidade muito boa para a lona pelo custo que ela tem. Se você for fazer um comparativo com outros produtos para cobertura também, ela vai ver que os outros materiais eles têm um valor mais alto,
mas também eles vão te entregar uma durabilidade maior, né? Por exemplo, o nosso policarbonato, ele vai ter 10 anos de durabilidade e dependendo da sua linha, 10 anos de garantia também. Então a diferença de preço vai de acordo com a necessidade, né? Então, mas no geral a lona vai ter até uma durabilidade maior, mas a garantia é de 2 anos. Então, a partir de 2 anos, pode ser que ela comece a perder mais tonalidade e também ela pode ser que comece a ficar mais ressecada. Uma coisa que vale a pena também destacar são as cores, por exemplo, azul e vermelha. Como elas são cores mais fortes, elas tendem a desbotar mais. Isso é em qualquer tipo de lona, assim como também em outros tipos de pintura, né? Se pegar uma pintura, por exemplo, automotiva de um carro, uma cor vermelha e azul, ela tende a desbotar mais rápido do que outras. Então o que a gente sempre indica? Utilizar cores mais frias, né? Então, por exemplo, bege, cinza são as cores mais recorrentes que o pessoal mais utiliza. Então, qual a melhor lona para o uso externo, para a chuva ou para o sol? Tudo vai depender da garantia que o seu fornecedor vai dar. No nosso caso aqui, ela tem 2 anos. Vai fazer alguma diferença se utilizar uma lona com uma gramatura menor, que não vai ter uma durabilidade tão alta? Na verdade, não. A melhor lona é aquela que vai ter a durabilidade que você espera. Então, não necessariamente é que tem uma durabilidade maior. Tudo vai depender do preço. Garanto que do preço que eu passei aqui, pode ser que você encontre uma lona muito mais barata, mas provavelmente a durabilidade dela vai ser muito menor. Então, a melhor lona é aquela que vai servir melhor para sua aplicação. Largura do toldo. Então, vocês viram que eu falei ali que a nossa largura do nosso toldo é de 1,45 na linha Sansui e na nossa linha convencional 2,82. Mas essa não é uma largura padrão, porque em geral o toldeiro ele vai poder fazer na largura que você quiser, porque como a lona é feita de PVC, ela aceita emendas, então ela aceita soldas eletrônicas, então pode fazer na metragem que você precisar. O padrão é 2,82 e 1,45, mas você pode fazer ela na metragem que achar necessário. Como saber qual é a melhor lona para escolher? Então, além da questão da gramatura, que nem eu falei, no nosso caso aqui a gente tem a de 510 gramas e a 550 gramas, tem vários outros aspectos que seria interessante de vocês verem também. Então eu vou listar alguma delas. Tem alguns aditivos aqui que é bem importante de se perguntar para o seu fornecedor se a lona tem ou não. Então, por exemplo, o anti-UV, que ele vai ajudar bastante na questão não só de filtrar os raios solares, mas também do calor. Antioxidante também, isso vai fazer com que a chuva, a umidade vai diminuir o efeito de oxidação, então vai dar uma durabilidade maior para a lona. E antifungo também. Antifungo é muito importante porque como a lona ela pega muito sol e muita chuva, ela vai reduzir a ação dos fungos também. Esses aditivos vão te trazer uma ajuda para saber qual é a melhor escolha para ser feita. Além disso, tem alguns outros aspectos, né? É sempre interessante na hora que você for fazer a escolha das cores, que tem uma variação muito grande de cores hoje de lona de toldo, você vê a lona. Tem algumas lonas que só no tocar vocês vão ver que ela é bem seca e tem outras que elas são bem flexíveis, que você pode dobrar ela, assim como a gente tem aqui no nosso catálogo. Você vai dobrar ela e você vai ver que ela não vai ficar nenhuma marca, que esticando ela vai voltar ao normal. Só em ver a lona você já vai ver a diferença de qualidade de uma para outra. Uma coisa bem interessante também é perguntar quais são as opções que o seu fornecedor vai trazer. Porque muitos vão pegar, vão te passar o orçamento e não vão especificar qual que é a lona que está sendo utilizada, qual a gramatura, se a lona tem alguma marca, se ela não tem. E é muito importante porque nem toda lona é igual. Então essas são algumas dicas aí que a gente deixa para você antes de escolher qual a lona que vai ser utilizada na sua cobertura. Então deixa aqui no comentário se fez sentido as dicas que eu dei para vocês, se você tem alguma dúvida que a gente faz questão aqui de responder para vocês. Beleza? Até o próximo vídeo.